A saúde mental no trabalho sempre foi um assunto importante, mas agora ela virou lei. A gente vai entender juntos uma mudança que está transformando a gestão de riscos aqui no Brasil. É, de verdade, uma virada de chave. Sair do esgotamento e focar na prevenção. Para a gente entender bem essa jornada, nosso roteiro tem 5 pontos. Primeiro, a gente vai encarar a realidade do esgotamento. Depois, vamos ver a nova regra que surgiu como resposta. Aí, a gente vai desvendar o que ela realmente significa, olhar como isso funciona na prática e, por fim, pensar sobre o futuro do trabalho que essa mudança está construindo. Bom, então, por que essa mudança toda é tão urgente, né? A resposta é simples. Porque o esgotamento profissional, o famoso burnout, se tornou uma epidemia silenciosa dentro das empresas. Olha só, a definição do próprio Ministério da Saúde já diz tudo. Burnout é classificado como um distúrbio emocional sério. E o ponto central está aqui, bem claro. A principal causa é o excesso de trabalho. Não é um cansaço qualquer, não. É uma condição de saúde que está diretamente ligada a um ambiente de trabalho que desgasta as pessoas. E os efeitos, gente, são devastadores. O burnout atinge a pessoa por inteiro. Não é só cansaço, sabe? A mente fica confusa, a concentração some, a autoestima vai lá para baixo e o corpo começa a gritar. Dores crônicas, problemas de estômago, pressão alta. É um verdadeiro colapso. Diante de um quadro desses, a pergunta que não quer calar é: como o ambiente de trabalho, que muitas vezes é a causa do problema, pode se tornar parte da solução? A resposta, claro, está na prevenção. E é exatamente aqui que a legislação entra em campo. O governo reagiu a esse cenário todo com uma nova regra, dando uma atualização super importante para as normas de saúde e segurança no trabalho. O nome oficial da mudança é Portaria MTE 1419. Na prática, o que ela faz é atualizar a NR01, que é tipo a norma-mãe da segurança do trabalho. E com isso, ela redefine como as empresas devem gerenciar todos os riscos, incluindo o foco bem especial que a gente já vai ver. Agora, atenção aqui, porque os prazos são a parte mais interessante. A portaria foi publicada em agosto de 2024, beleza, mas ela só começa a valer de verdade em maio de 2025. E o ponto mais importante de todos, as empresas têm até maio de 2026 para incluir os fatores psicossociais nos seus programas. Ou seja, existe um tempo para se adaptar, mas não dá para deixar para a última hora. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesses conceitos. A norma traz duas siglas que são centrais, GRO e PGR. Entender a diferença entre elas é a chave de tudo. O GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é a estratégia geral. Pensa dele como um grande guarda-chuva, sabe? É o processo contínuo que a empresa tem que adotar para olhar de forma sistemática para a segurança e para a saúde de todo mundo. Já o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é a parte prática do GRO. É o documento, o plano de ação concreto que transforma aquela estratégia toda em ações reais, com responsáveis, com prazos, tudo certinho. Então, aqui está o pulo do gato. O escopo do PGR foi ampliado. Além daqueles riscos que todo mundo já conhecia, como os físicos e químicos, a norma agora exige, com todas as letras, a inclusão dos fatores psicossociais. Eles deixam de ser algo subjetivo e entram oficialmente na gestão de riscos. E esse processo todo funciona como um ciclo que não para, como a gente vê aqui. Começa com a tentativa de eliminar o perigo lá na raiz, depois passa pela identificação, avaliação e vai até o acompanhamento constante. A ideia é ser proativo, sabe? Agir antes do problema acontecer e não só apagar incêndio. Certo, mas como isso tudo funciona na prática, no dia a dia? Vamos mergulhar em alguns pontos bem importantes, como a questão do trabalho remoto e o jeito certo de documentar esses novos riscos. Uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. E o home office? Com tanta gente trabalhando de casa, como é que a norma se aplica a essa nova realidade? A resposta da norma é bem clara. O problema não é o trabalho remoto em si, mas as condições em que ele acontece. O foco da avaliação tem que ser no ritmo, na pressão por tempo, nas ferramentas que são oferecidas. Se o modelo que a empresa adota acaba gerando um impacto negativo na saúde da pessoa, aí sim, ele precisa ser incluído na gestão de riscos. Aqui tem um detalhe sobre a documentação que é fundamental. Uma coisa é um fator não ser um risco. Outra, bem diferente, é ele ser um risco baixo.
Se não existe risco nenhum, isso fica registrado lá na avaliação ergonômica. Agora, se existe um risco, por menor que ele seja, é obrigatório que ele apareça no inventário de riscos do PGR e que seja monitorado. Mas afinal, o que são esses fatores psicossociais? São os riscos que a gente não vê, mas sente. Pensa naquela pressão absurda por produtividade, num ritmo de trabalho maluco, ou na falta de apoio da liderança, em conflitos constantes com a equipe, a insegurança sobre o futuro do emprego, tudo isso que antes ficava meio no ar, agora precisa ser gerenciado de perto. E essa citação resume perfeitamente o espírito da nova norma. Aquele tempo do a gente se preocupa acabou. Agora é preciso mostrar, documentar e justificar tecnicamente o que está sendo feito para prevenir esses riscos, é preciso ter evidências concretas das ações. Para a gente fechar, vamos entender como essa mudança toda desenha um novo futuro para o trabalho e por que ela é, no fim das contas, um avanço para todo mundo. No fim das contas, é um cenário onde todo mundo ganha. Para o trabalhador, significa um ambiente mais seguro e saudável. Para a empresa, vai muito além de só cumprir a lei. Significa menos gente se afastando, melhoria no fator acidentário de prevenção, que mexe nos impostos, e, claro, um aumento no engajamento e na produtividade. Cuidar, agora, é estratégico. Essa atualização da NR1 força todo mundo a olhar para além do que é óbvio. Por isso, a pergunta final que fica no ar é essa. A organização está preparada para identificar, avaliar e gerenciar aqueles riscos que não são visíveis, mas que impactam, e muito, as pessoas e os resultados? Fica aí a reflexão.